Olá, daqui Lilian da Consultoria Modeli e hoje nós vamos falar sobre turnover ou rotatividade de colaboradores na sua empresa. Dois pontos importantes no vídeo de hoje. Como calcular. E depois que você entendeu como calcular, aí você vai estudar os números apontados por esse indicador. Combinado? Papel e caneta na mão e vem com a gente para entender como o turnover pode impactar a sua empresa. Então, primeiro ponto, como calcular. Veja, primeiro você vai destacar quantos colaboradores você tem. Neste exemplo, destacando em amarelo, você tem 200 colaboradores. Ainda, você vai calcular no mês, e aqui eu estou exemplificando janeiro, quantas pessoas foram admitidas? 16. E quantas pessoas saíram da sua empresa? Não importa se as pessoas pediram o desligamento ou foram desligadas. O importante é a gente somar saídas da sua empresa. Está aqui, 9. Qual é o cálculo? O cálculo é você fazer a média entre admitidos e desligados e dividir pelo número total de colaboradores, conforme você acompanha aqui na fórmula do Excel. E assim você vai seguindo mês a mês. Então, no mês de janeiro, você tem aqui uma taxa de 6,25%. O RH ele é responsável por esse indicador e podemos considerar um dos indicadores que mais incomodam a área de recursos humanos. Uma atenção especial. Imagine que a sua empresa esteja expandindo. Ou também imagine situação sazonal. Então, aproveitando grandes datas do nosso calendário. Páscoa, Dia das Mães, Natal, são datas que o comércio, por exemplo, aproveita muito e chega a contratar pessoas temporárias. Como ficará o seu turnover numa situação assim? Você vai dizer que o seu turnover explodiu? Não, aí tem uma outra maneira de você calcular o seu turnover. Então, nesta outra tabela aqui, ó, que eu estou destacando, eu vou ensinar agora como você calcula quando é uma situação temporária, uma situação sazonal. Você teve um boom de admissões. Então, por exemplo, aqui no mês de abril, eu deixei aqui, se fosse calcular da maneira ensinada, você ia dizer que o teu turnover explodiu, 23,75%. Por quê? Você tinha 200 colaboradores no mês, foram admitidas 80 pessoas e saíram 15. Sua empresa expandiu, ou algo temporário, algo importante, você vai dizer que a sua taxa é essa? Não. Acompanhe aqui. Você vai calcular de forma diferente. Quantas pessoas saíram? 15. No período citado, e esse período pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende da situação da sua empresa. Dentro do exemplo, ela está expandindo. Quanto tempo será a expansão? Por exemplo, 6 meses. Ou, não, é só o Dia das Mães, eu vou contratar pessoas para atender o mês do Dia das Mães, ou a Páscoa, ou o Natal. Então, total de colaboradores no início do período, total de colaboradores no fim do período. Então, no começo tinha 200 colaboradores, no final tinha 280. Como que você vai calcular quando você tem uma situação específica na sua empresa? A fórmula aqui indica que você vai pegar o número de pessoas desligadas, no caso 15, dividido pela média. Então, aqui, de pessoas que foram admitidas neste período específico, tá? Entre início e fim. Aí você tem o cálculo do turnover de maneira mais exata, tá? E depois que você identificou os seus colaboradores, qual é o próximo passo? Analisar os números. Só o nome indicador já diz que ele vai indicar uma situação. Agora, como dar o próximo passo?
Quando você tem um turnover alto, é importante você estudar o que está ocasionando esse turnover alto. A entrevista de desligamento é uma ferramenta muito importante para dar continuidade. Então, imagine que não é uma situação temporária, aproveitando data comemorativa, ou não é expansão da tua empresa, não é nenhum desses pontos que possa justificar o seu turnover alto. Você vai seguir a primeira maneira que eu ensinei aqui para calcular o turnover. A entrevista de desligamento, quando aplicada, independente se a pessoa pediu o desligamento ou se foi desligada, aplique a entrevista de desligamento. Lá você vai levantar o que está ocorrendo na tua empresa, o que está motivando tantas saídas. Possibilidades que eu já acompanhei. Uma liderança gerindo pessoas de uma maneira áspera, rude, isso provoca muitas demissões. O salário não é competitivo com o mercado, os benefícios não são competitivos com o mercado, o clima organizacional da empresa tem algo que possa melhorar. São pontos que a entrevista de desligamento podem levantar os dados para você e, a partir daí, você vai traçar um plano de ação para conter o seu turnover. Quer uma ajuda maior? Ligue aqui para nós na consultoria Modeli, que vamos até você levantar um diagnóstico do seu turnover.